Ultimamente eu tenho pensado muito sobre crescimento pessoal. Coloca a mão no seu coração e diz assim: olha, crescimento pessoal. Muitas vezes, querido, a gente vem na igreja e a gente experimenta os milagres de Deus. Deus, ele nunca deixou de fazer milagres, e Deus também nunca vai parar de fazer milagres. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Deus, ele só precisa de um ingrediente para ele poder fazer milagres, e a Bíblia está repleta desse ingrediente, e esse ingrediente é fé. Sem fé é impossível agradar a ele, e todos que dele aproxima precisa crer que ele existe e que ele é o quê? Galardoador dos que o buscam. Deus, ele nunca vai parar de fazer milagres. Agora preste bem atenção: os milagres, eles não devem acontecer na nossa vida de maneira nenhuma no meio das dificuldades apenas. A nossa vida tem que ser uma vida de milagres, uma vida onde Deus, ele nos abençoa em todo momento, em toda a situação. A nossa vida, ela tem que ser uma vida abundante. Jesus, ele disse: olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham, está no plural, não é apenas uma pessoa, é para todas as pessoas, tenham vida, e esta vida seja o que? Abundante, ou em abundância. O que significa? Às vezes você não vai ficar milionário, mas você vai ter sempre sobrando para fazer alguma coisa, para realizar seus sonhos. Amém? Deus, ele é um Deus de abundância. Agora, para que Deus, ele seja um Deus abundante na nossa vida, querido, nós precisamos entender a mente de Deus. Se eu e você não pararmos para entender a mente de Deus, nós nunca vamos entender e compreender, e a fonte de rio, ou melhor, a fonte do rio jorrar constantemente na nossa vida, progressivamente. Eu não quero que Deus, ele pare de de abençoar a minha vida. Eu quero que ele continue abençoando a minha vida. Eu tenho dito aqui, querido, eu estou vivendo a melhor fase profissional na empresa onde eu trabalho, a melhor fase. E a cada dia que passa, a cada mês que passa, as coisas estão melhorando, e eu não quero que retorne. Muitas pessoas estão falando de crise, muitas pessoas estão falando de governo, mas eu estou orando para que continue jorrando, e vai continuar jorrando, porque se eu entender a Deus e andar no caminho dele, Deus, ele vai continuar fazendo o quê? Os milagres que precisam ser feitos, e a escassez não vai fazer parte da minha vida. Assim também eu creio que não vai fazer parte da sua vida, no nome de Jesus. Agora preste bem atenção: para entender a mente de Deus, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, querido, ir um pouco além da palavra. Nós precisamos o quê? Além da palavra. Como que é isso? A palavra, querido, é um caminho que Deus, ele usa para ele trazer uma revelação profunda na nossa vida. Deus, ele tem uma revelação particular e individual para cada um de nós. Quem crê nisso aí, diga glória a Deus. Deus, ele tem uma revelação. A palavra é para todos, a revelação muitas vezes é individual, ela impacta a vida de uma pessoa. Mas para que eu entenda essa revelação, né, a mensagem que Deus tem para mim, primeiro eu tenho o quê? Eu tenho que abrir o meu coração para a palavra, e a palavra, ela vai revelar, ela vai me fazer entender o que Deus tem para mim. E eu quero profetizar algo na sua vida. Talvez hoje o único problema da sua vida é que você está fora do lugar. O que isso significa? Você não está onde Deus gostaria que você estivesse, você não está fazendo o que Deus gostaria que você estivesse fazendo, sabe? E você fica perguntando: aonde está o problema na nossa vida? O problema da nossa vida é o mesmo problema do filho pródigo. Onde ele teve problemas? Longe de Deus. E eu posso estar longe de Deus na casa do Pai, porque na casa do Pai havia um filho que estava na casa do Pai, mas estava longe do Pai. Esse é o problema do ser humano. Então nós precisamos o que, querido? Nós precisamos conectar com Deus. E hoje eu queria, querido, mostrar para você
como que Deus ele olha para mim e para você, e como que Deus ele quer que eu e você viva. Ele quer que eu e você sejamos cartas vivas. O que que Deus ele quer que nós sejamos? Mais uma vez, 1, 2, 3 e cartas vivas. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Deus quer que eu seja carta viva. Amém, querido? Uma carta viva. Eu vou trocar o microfone porque está me incomodando. Depois nós fazemos teste outra hora. Som. Amém? Glória a Deus. Tá, querido? Precisa de teste para o negócio ficar bom. Não ficou bom hoje, tá bom? Então vamos organizar aqui. Então vamos lá, queridos. Olha, então Deus ele quer que nós sejamos cartas vivas. O que que é uma carta viva? O que que tem numa carta? Uma mensagem, tem uma ideia, tem um plano, depende da motivação do autor. E o que que é uma carta viva? É algo que está nela e que ela libera através dela. Eu vou ler um texto aqui para você que Paulo, querido, ele foi o grande apóstolo. E por ser um grande apóstolo, sempre onde há falsidade, é porque naquele existe algo que é original. Você já parou para perceber que tem muitas coisas que são falsas? Uma das grandes mensagens que algo é falso faz afirmação e comprova é que existe algo verdadeiro. Então, se existem coisas falsas, existem algo verdadeiro, e o que é falso é uma manipulação ou alguém querendo ser algo parecido com o original. Agora entenda bem, naquela época que Paulo ele ia pregar a palavra de Deus, não tinha apenas apóstolos abençoados, não tinha apenas ministros que pregavam uma palavra preocupado com as pessoas, mas por muitas vezes ele criticou as pessoas porque ela estava mais preocupada com o que elas tinham no bolso do que aquilo que Deus tinha de plano para a vida delas. Então apareceu muitos, e porque apareceram muitos, o que que aconteceu? Quando iam se pregar em alguns lugares, as pessoas pegavam e pediam carta de recomendação. E essa carta de recomendação era para quê? Para poder de alguma forma filtrar e impedir com que os falsos apóstolos ou as falsas pessoas pudessem pregar naquele lugar e ensinar verdades que transformam. Preste bem atenção, querido. Olha, a coisa mais preciosa que tem no mundo é uma ideia, é um conceito, é uma palavra. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar assim: olha, a coisa mais poderosa no mundo é a palavra muda tudo, e se ela é colocada errada, ministrada errada, o que que acontece? As pessoas se desvirtuam e faz tudo errado, porque a palavra gera um pensamento, gera uma ideia, um conceito, e faz a pessoa agir baseado nela. Então havia essas pessoas, então havia pessoas com intenção malignas. Agora todo mundo pedia carta, e Paulo disse para eles: olha, será que nós precisamos de carta de recomendação? Será que nós precisamos, de um papel para comprovar que se nós somos homens de Deus? O que ele estava querendo dizer? Olha, aquilo que eu sou em todos os lugares, aquilo que eu prego é o que eu sou, é o que eu vivo, não é o que eu faço apenas dentro da igreja. Você sabe qual que é o problema da igreja hoje, querido? O problema da igreja hoje é que as pessoas entram dentro da igreja para ter uma religião, não para viver uma transformação. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer assim: olha, as pessoas estão na igreja para terem uma religião e não para viver uma transformação. E o que que acontece? As pessoas falam algo na igreja e vivem algo diferente lá fora, e está todo mundo pedindo o quê? Carta,
né, documentos. Eu nunca vi uma época que para você fazer qualquer coisa é tanto documento. Tanto documento, você vai locar alguma coisa, é tanto documento, vai fazer algo, é tanto documento. Por quê? Porque, querido, só documento dá um pouco de segurança para a pessoa. Por quê? Porque a palavra dele já não vale. Agora isso está dentro da igreja. Em quem que você confia dentro da igreja? Em quem que você confia que caminha com você a caminhada de Cristo? Em quem que você confia? Será que nessa caminhada com Cristo você confia no seu cônjuge? Será que nessa caminhada com Cristo você confia nos seus filhos? Será que nessa caminhada com Cristo você confia, nas pessoas mais próximas de você? A gente está vivendo uma época que a gente não confia em mais ninguém. Mas Deus, Ele quer fazer o que, querido? Ele quer impregnar uma verdade na nossa vida. Ela vem virar uma realidade dentro de nós. E aquilo que nós somos, seja no altar, seja dentro da igreja, a gente deve ser e precisa ser em todos os lugares. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer assim: olha, você vem aqui nesse lugar para, como igreja, reunir, mas quando você vai para a tua casa, você precisa continuar vivendo a mesma coisa que você vive aqui dentro. Amém, querido? Eu sei que eu estou diante de pessoas imperfeitas, trabalhando para viver uma perfeição que não é obra nossa. Esse é o grande problema, é uma obra de Deus. A perfeição do homem, só o autor da vida pode transformar, e Ele não vai transformar se a gente não abrir o nosso coração para que Ele possa entrar. Vamos lá. Capítulo 3, a partir do primeiro versículo, vou ler alguns versículos aqui, e quero ensinar 3 coisas para a gente orar. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos, ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para que vocês, ou pedi-la, ou melhor, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não por nós mesmos, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade, ela vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra, ela mata, e o Espírito, ele vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fixar os olhos em Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Diga glória a Deus. Quando a Bíblia diz aqui sobre os 2 ministérios, da letra e do Espírito, ele está fazendo referência à lei e ele está fazendo referência à graça. Uma coisa que a gente, querido, muitas vezes, quando vai falar de lei e graça, a gente acha que Deus, ele mudou tudo. Não, Deus, ele só mudou os cultos, que eram necessários de sacrifício para que o homem pudesse ficar bem diante de Deus. Mas a lei de Deus, ela é perfeita desde o início. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode mentir, você não pode trair. Isso tudo continua. A lei de Deus, querido, ela não mudou, isso perdura. Só que muitas pessoas, elas riscam o Velho Testamento.
Então, querido, a lei foi que Deus deu para o homem. E Romanos, quando Paulo vai pregar a carta aos Romanos, Paulo ele vai deixar uma coisa bem clara e vai nos informar o seguinte motivo pelo qual Deus deu a lei ao povo: para revelar o quanto ele era pecador. Vou dar um exemplo para você. Como que a gente descobre que os motoristas aqui de Goiânia, eles são indisciplinados? Quando colocam uma lombada eletrônica, quando colocam uma velocidade ali, e passa um mês, não sei quantos mil pessoas passaram ali e foram multadas. A multa foi irregular? Não. Por que não foi? Porque existe a lei, existe a sinalização e existe a velocidade, você não pode ultrapassar. Então, quando Deus deu a lei ao homem, o homem descobriu que ele não dava conta de viver a lei, que mesmo com todo o seu esforço, que mesmo com toda a sua capacitação, seu aprendizado, seja na escola, numa psiquiatria, né, seja em qualquer lugar, né, com filósofos, ele não poderia mudar nada. O homem ele estava corrompido por dentro. E nesse momento que o homem era corrompido, a Bíblia diz que o Moisés, que mesmo sendo homem de Deus, ele também tinha suas dificuldades, né, na sua transformação. Ele sobe no monte, fica no monte ali com Deus 40 dias, e quando ele desce, ele não havia percebido que aquele momento, aquele período que ele tinha ficado com Deus, tinha afetado toda a sua aparência. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer, fala assim: olha, quanto mais tempo você fica com Deus, mais parecido com Deus você fica. Foi isso que aconteceu com Moisés. Ele ficou 40 dias, quando ele voltou iluminado, ele voltou brilhando. Só que ele precisou cobrir a cabeça dele com o véu. Por quê? Porque na letra e na lei, querido, aquele mover, ele era temporário, ele era momentâneo. E por que existiu o véu? Porque se as pessoas olhassem para Moisés e vissem que Moisés havia perdido o brilho da glória, eles não respeitariam Moisés como líder mais. Então colocaram-se o véu ali, não por conta de santidade, mas para esconder uma falsa santidade. Quantas pessoas hoje colocam um véu? Quantas pessoas hoje elas cobrem a sua vida, protegem a sua vida com um monte de coisa, para as pessoas não perceberem que a unção já foi embora, que a presença já foi embora, que a intimidade já foi embora, que a vida com Deus já não existe mais. Quantas pessoas tamparam isso? Esta era o ministério da lei. Era algo que Deus fazia, mas desvanecia, desaparecia. Só que agora vem o ministério do Espírito. E o que o ministério do Espírito ele faz, querido? Tem uma diferença do ministério do Espírito para o da lei. O ministério do Espírito ele é permanente. Você pode repetir essa palavra com o pastor? Diz assim: olha, permanente. Repita mais uma vez: permanente. Mais uma vez: permanente. O Espírito vem para viver dentro de nós, ele não vem para nos visitar. Já teve algumas músicas lindas, nós já cantamos aqui na igreja, que diz: visita a nossa vida, visita a nossa família, vem visitar nós aqui. Deus não veio para visitar, Deus ele veio para morar. Nós somos habitação de Deus, templo do Senhor, casa de Deus, amém, pedras vivas do Senhor. Ele não vem para visitar, ele vem para habitar, para ser permanente, para nos tornar a morada dele, o lugar onde ele nos encontra, onde ele ministra na nossa vida. Então esse é o ministro do Espírito. Mas como nos tornamos ministros do Espírito? Abra sua Bíblia aí, por favor, capítulo 6 de João. Como nos tornamos ministros
do Espírito. João capítulo 6, verso 63. Diz assim: o Espírito é o que? O que significa vivificar? O Espírito é o que dá vida. É o Espírito que acende a presença de Deus dentro de mim e dentro de você. É o Espírito que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu tenho falado, elas são o quê? O que é a palavra? O que é a palavra? Espírito e vida. O que nós aprendemos aqui? Para nós sermos vivificados, nós precisamos da palavra. Nós precisamos, ser ministrados pela palavra. A palavra, ela precisa criar vida em nós. A palavra, ela tem que criar o quê? Vida em nós. Lembra do início de João? A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que significa verbo? A palavra. O que Jesus era? A palavra. O que Jesus ele fez? Liberou a palavra, para que eu e você pudéssemos ser imitador dele, e a gente não vai parecer com Cristo se a nossa mente não for transformada pela palavra. Se você não quer ficar doente, olha para a Bíblia, o que a Bíblia diz que você deve fazer para não ficar doente. Cria a mentalidade do que a Bíblia está dizendo. Se a Bíblia está dizendo e dando sinais e orientações para que o seu casamento seja abençoado, olhe para a Bíblia e comece a aceitar essa palavra e semear ela, e o seu casamento vai começar a mudar. Se você quiser mudar a sua vida financeira, aceita o que a Bíblia está dizendo, aprende e começa a aplicar na sua vida. Só que as pessoas vêm na igreja, querido, elas separam a palavra, elas gostam do louvor, mas preste bem atenção, o louvor tem uma mensagem. Quando você canta uma ideia, a música é a ideia implantada dentro de você. Tu és o que minha alma, a fonte de vida que me encontrou, o Messias, o Santo tu és quem a minha alma, olha a verdade, a minha alma esperou, fonte de vida que me encontrou, o Messias, o meu Salvador. Você não canta uma música, você canta uma ideia que precisa ficar impregnada dentro de você. Tu és o que minha alma esperou, querido. Ele é o que minha alma esperou, o que sua alma esperou. O problema, querido, é que a gente vem aqui, olha, sabe qual foi? As primeiras parábolas de Jesus foi a parábola do semeador. Ele estava preocupado em semear semente. O que é semente? São ideias. O que são ideias? É o plano dele. O seu casamento, querido, olha, você vai vir na igreja, você vai receber um milagre, vai ser uma bênção, mas você não vai poder manter o milagre se você não entender a Deus. O problema das pessoas, eu não estou querendo dizer que há momentos que a vida da gente faz isso, há momentos sim, mas a nossa vida tem que ser mais assim do que assim, e só vai ser assim se a gente ouvir a palavra, porque a palavra é que vivifica, é que traz vida. Agora preste bem atenção, querido, olha, por que a palavra? Ele está chamando eu e você de cartas.
E se Ele está chamando eu e você de cartas, quer dizer que eu e você, nós podemos aqui, só uma comparação, uma alegoria, nós podemos ser o papel. Nós somos o papel e Ele é o escritor da carta. Agora eu quero fazer uma pergunta para você: quem está escrevendo a carta da sua vida? Talvez é o mundo, talvez são as mágoas, as tristezas, as ofensas, talvez são ideologias de pessoas que estão escrevendo. Como que eu sei que essas pessoas estão escrevendo essa carta? Porque se nós somos uma carta viva, significa que aquilo que está em nós, nós liberamos. Que tipo de carta você tem sido? Fácil de você identificar. O fruto que sai de você mostra se é uma carta que libera morte e destruição, porque está sendo escrita por coisas malignas que você tem ouvido, que você tem aceitado, gastado tempo, ou você é uma carta que está sendo escrevida pelo Espírito Santo. Não faz, espera. O seu lugar é aqui, não é longe daqui. Querido, olha, a nossa vida, a gente tem que escolher duas coisas para a gente viver bem. Tem muitas outras, mas eu quero falar de duas. Ou você escolhe o sofrimento, ou você escolhe o sacrifício. Qual que é a diferença dos dois? O sofrimento é o resultado das escolhas erradas. O sacrifício é a postura de uma decisão certa. Uma decisão certa, sempre vai haver sacrifício. Eu vou dar para você aqui, querido, uma decisão que cada um aqui deveria ter. Olha, eu não vou ficar sem ouvir a palavra de Deus, eu não vou ficar sem ir em nenhum culto, eu não vou ficar sem orar, eu não vou ficar sem ler a palavra, eu não vou ficar sem pregar o evangelho para as pessoas. As pessoas, elas são resultado. Quem está escrevendo você? Quem está colocando mensagens em você? Se as pessoas não acreditam mais em você, a esposa já não acredita mais no esposo, mas por quê? Porque o esposo, a carta dele, a vida dele está sendo escrita por ideias de gente pervertido, de gente maligno, de pessoas que não têm pudor, querido, que não tem santidade, não carrega verdade. Como que uma pessoa dessa vai ser santa? Como que uma pessoa dessa vai ser abençoada? Como que uma pessoa dessa vai ser feliz? Não é o que você faz que está atrapalhando a sua vida, é o que está dentro de você que está matando a sua vida. Ele vivifica, ele é espírito e ele é vida. A palavra de Deus, querido, ela é rema e ela é logos. Eu vou inverter. A palavra de Deus, ela é logos e a palavra de Deus, ela é rema. O logos, qualquer pessoa pode compreender. Você ouve, você compreende. Querido, um dos caras bons de Bíblia que eu já vi, pervertido, era o tal do Jô Soares. Eu via ele chamar pastores, eu via ele chamar teólogos que sentavam ali com ele para fazer debates. Ele conhecia muito de Bíblia, sabia muito de Bíblia. O logos da Bíblia, a palavra escrita, muitas pessoas sabem. Mas tem uma coisa, querido, que vai além do logos da palavra, que é o rema, que é a revelação, que é aquilo que Deus fala com você, testifica em você, marca em você, que só Ele pode fazer, e mais ninguém. Qual é o plano de Deus, querido, para a nossa vida, para nos tornar cartas vivas? Como que Ele quer fazer isso? Abra sua Bíblia em Hebreus. Eu vou ler aqui, ele também foi falado para Jeremias no capítulo 31, no verso 31, mas eu quero ler aqui exclusivamente do verso 10 até o verso 13.
Hebreus, esse é o plano de Deus para mim e para você, amém? Ele quer falar para você no domingo: olha, na segunda eu tenho algo preparado para você, olha, você vai fazer isso porque vai dar certo, amém? Tem dia que eu amanheço de manhã aqui, querido, olha, e Deus fala para mim: olha, não passe por esse caminho, eu vou e dou a volta para outro caminho. Não sei o que vai acontecer, não sei nem se aconteceu alguma coisa, nem quero saber se aconteceu alguma coisa. A única coisa que me importa é que eu obedeci à voz de Deus e algo me livrou, ou Deus tinha algo para me ver ali que logo depois vai acontecer. Deus, Ele quer conduzir a nossa vida, querido. Já não há um distanciamento entre o homem e Deus mais. Você pode olhar para quem está do teu lado e dizer, fala assim: olha, já não há um distanciamento do homem e Deus mais. Sabe por quê? Quando Jesus ele veio, ele se tornou o intermediário, querido. Olha, o canal, a forma do homem encontrar com Deus. Não existe mais. Só fica sem Deus quem quer. Só não fala com Deus quem, querido, não dá valor nesse relacionamento. Nós não fomos chamados para ser religiosos, queridos. Nós fomos chamados para ser íntimos, filhos que relacionam com o Pai, que obedece o Pai, que faz a vontade do Pai, que serve o Pai nos planos e nos interesses dele. Olha só o que diz aqui, Hebreus 8, 10 até o 13. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor: imprimirei ou impregnarei, as minhas leis na mente deles. O que Deus ele vai fazer primeiro? Ele vai impregnar, pregar, colocar a lei na mente deles. A palavra primeiro precisa ser colocada onde? Na nossa mente. Agora vamos lá, tem um propósito por detrás disso. E as escreverei sobre o seu coração, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Verso 12: pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna inadequada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. O que Deus ele quer fazer? Ele impregna a palavra na nossa mente, e através do seu Espírito ele começa a nos ensinar. Eu não sei você, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem já ouviu uma palavra, no momento que ouviu não entendeu nada, mas de repente saiu andando por aí e começou a vir ideias a respeito dela na sua mente? Alguém já passou por isso aí? É isso que ele faz. Você precisa da palavra para que o Espírito ele venha e comece a trazer essa vida para você entender. Deus não quer que os outros nos ensinem, Ele quer nos ensinar, Ele quer te ensinar, Ele quer ministrar na sua vida, Ele quer dar direção para a sua vida, Ele quer mudar a nossa vida, querido, pessoalmente. O que a gente precisa de Deus. Eu não preciso de um milagre, eu quero viver uma vida de milagres. Vamos repetir isso? Um pastor fala assim: eu não quero apenas um milagre, eu quero uma vida de milagres. Vamos dizer mais forte assim: eu não quero um milagre, eu quero uma vida de milagres, uma vida permanente, progressiva, consistente. Uma vida de milagres. Para isso, querido, olha, pare para ouvir a palavra, tenha tempo com Deus. Você não precisa, querido, olha, esperar só o culto aqui, não. Você só precisa ter um tempo para Deus. Talvez alguém entrou aqui, está preocupado para resolver um tanto de coisa, resolver tantos de problemas, às vezes
conjugal, às vezes financeiro, às vezes profissional, e você fica pensando, o que eu vou fazer? Querido, olha, acalma a sua alma, porque Ele quer ministrar na sua vida uma ideia, um plano, uma direção que vai mudar a situação que você vive, no nome de Jesus. Enquanto o mar da sua alma estiver agitado, enquanto o mar da sua alma estiver ali, olha, todo é cheio de ondas, aqueles ventos fortes, Deus não pode falar, mas se você acalmar a sua alma, você vai ouvir a palavra que você precisa, que vai mudar a sua história. É isso que o diabo ele faz você correr, ele faz você muitas vezes tentar um tanto de coisa, sua alma está perturbada, preocupada, você não consegue nem se concentrar, e eu tenho falado nisso, querido, ultimamente. Abra sua Bíblia aí, foi um versículo que eu descobri esses dias, que marcou minha vida, Salmo, deixa eu só descobrir qual Salmo, né, porque eu já perdi tudo aqui, não sei se é 49, Salmo 49, deixa eu ver se é ele mesmo, se não for, está perto dele. Salmo 49, Salmo 49, não é esse, eu me perdi aqui, tanto os humildes como os poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres, os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Não é o que eu queria falar, mas é tremendo, né? Povos todos, escutem isso, deem ouvido, todos os moradores da terra, tanto humildes como poderosos, todos juntamente, os ricos e os pobres, os meus lábios falarão sabedoria, e o meu coração terá pensamentos profundos. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da arca. Não é isso que eu queria falar, mas é profundo, né? Eu errei acertando. O que eu queria dizer, querido, é quando a gente para meditar na palavra do Senhor, o nosso coração começa a queimar. Meditar. Uma carta viva, querido, é Deus que escreve. É Deus que escreve, é Deus que quer escrever, pastora Priscila. Olha, eu tenho descoberto, querido, na minha vida, que o grande problema nosso é que, se a gente não entender Deus, nós não vamos entender quem nós somos. E se nós não entendermos quem nós somos, nós vamos ficar no mesmo lugar, do mesmo jeito. Sabe o que vai ajudar a gente para frente, querido? Ser feliz, ser alegre. Tem uma palavra que eu aprendi nesses dias, né? Eu tenho ministrado aqui na escola de liderança sobre isso, é flow. Olha para quem está do teu lado e fala assim, flow, fluxo. O que é fluxo? Algo que é liberado. O que é o flow? É uma intensidade, uma alegria, uma felicidade que é liberada, que está dentro de nós. E a Bíblia diz que esse flow, né, que é uma palavra moderna, mas na Bíblia diz que é o fruto do Espírito, um gozo, uma alegria. Nós precisamos do flow, nós precisamos ser mais alegres. Fala para quem está do teu lado, olha, volte a sorrir, que as coisas vão sorrir para você. Amém, querido? Nós precisamos ser cartas vivas. Eu queria nessa noite motivar você a ler mais a Bíblia. Nós estamos aqui na nossa escola de liderança, querido, com um desafio. O nosso desafio aqui, que nós temos todas terça-feiras impregnado na mente dos irmãos, é que nós precisamos aprender a pregar o Evangelho para todas as pessoas. Aonde eu vou, ali é meu campo missionário. Aonde eu vivo, é onde Deus me colocou para pregar a palavra do Senhor. Para quê? Para transformar vidas. Para quê? Para salvar o perdido. Para quê? Se a gente quer um mundo melhor,
a gente precisa ter pessoas melhores, e para ter pessoas melhores, é só Jesus entrando no coração delas. Eu não mudo pessoas, você não muda pessoas, mas se eu e você lançarmos a semente que muda a pessoa, ela é transformada. Se você aceitar a palavra de Deus na sua vida, a sua vida é transformada. Você precisa da palavra de Deus. Deixa eu te liberar uma para nós orarmos. Falo aqui direto. O Senhor, Ele já tem nos abençoado com todas sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados, e essa bênção, querido, já está liberada. Nós só precisamos trazer ela para nós. E sabe como que a gente traz? Orando, tomando posse, entendendo que você é filho, que você é herdeiro dessa promessa, que você não nasceu para sofrer, você está num momento sofrendo, mas você não nasceu para sofrer. Repita isso com o pastor, fala assim: eu estou passando por um momento de sofrimento, eu não nasci para sofrer. É um momento. O que é um momento? É um ponto, do ponto A ao ponto B, que tem início e tem fim, e esse início e fim vai ser determinado pela postura e a fé de cada pessoa. É você que define. Não sou eu que sou responsável pela bênção sua. Eu sou responsável por abrir a Bíblia e te ensinar você a tocar nela. E é isso que eu estou aqui fazendo nesta noite, olha, mostrando para você que Deus, Ele quer impregnar verdades, fazer de você uma carta. E essa carta, queridas pessoas, você não vai precisar nem muitas vezes falar, as pessoas vão ler você. Olha para quem está do teu lado e fala assim: as pessoas não vão precisar muitas vezes ouvir a carta, o que está na carta, elas vão ler você, e lendo você, ela vai saber o que está na carta. A gente precisa ter uma vida transformada, e eu quero declarar para você: se a sua vida transformar, nada na sua vida vai dar errado. Se der, dá hoje, amanhã volta para o lugar. Por quê? Porque você sabe que você tem capacidade, que Deus, Ele te ajuda a vencer todos os obstáculos. E eu queria desafiar você aqui hoje, querido, olha, não há maneira mais poderosa da gente impregnar a palavra de Deus na vida da gente do que você aprender e ensinar, aprender e falar. Repita isso com o pastor, diz assim: olha, para ser abençoado eu preciso aprender e eu preciso falar, eu preciso aprender e eu preciso ensinar. Quando você ensina, você vai ter que continuar aprendendo. Sabe por que você não cresce, a igreja não cresce? É porque ela só está recebendo. Você está gordo de palavra, começa a entregar, começa a liberar, começa a falar para as pessoas, começa a falar de Jesus para as pessoas, começa a falar para as pessoas aquilo que você acredita, começa a falar para as pessoas aquilo que você tomou posse na sua vida, começa a dizer para as pessoas aquilo que Jesus tem feito na sua vida, e você crê que aquilo está consumado, confirmado, estabelecido, vai frutificar, vai dar certo, e você vai ver que a fé vai entrando no seu coração. Eu quero declarar isso, querido. Fala para o Senhor hoje. Olha só o que Jesus, Ele diz quando Ele está sendo tentado pelo diabo: não só de pão, mas de quê? Você precisa de uma palavra, e a palavra é essa: receba, entregue, receba, compartilhe, viva. Tem pessoas esperando você para ministrar na vida delas. Enquanto você estiver ministrando na vida de pessoas, Deus vai estar abençoando a sua vida. Eu vejo muitas vezes pessoas dizem assim: eu vou parar, para a hora que melhorar eu vou fazer, eu estou muito cheio de coisas para fazer. Não, se você não fizer, querido, você vai estagnar. Deus não chamou você para estagnar, Deus chamou você para voar.
Só quem quer voar aí, fica de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Eu quero que você feche